Você sabia que no Brasil, a cada 24 horas, 12 mulheres, em média, morrem? Você já parou para pensar por quê? Esse é o assunto do Papo Cabeça de hoje. Em tom de quem precisa repensar essa realidade, por favor, roda a vinheta. Olá, senhores e senhoras mequetrefes brasileiros e de fora do Brasil, né? A gente já tá alcançando aí inscritos de fora do Brasil. Estamos muito felizes por isso. O canal Letrado está fazendo festa. Mas por que isso, né? Porque a gente tá, sei lá, porque vocês gostam de ouvir um monte de coisa que eu falo aqui, porque vocês gostam de mequetrefe. Mequetrefe hoje tá com a energia lá em cima. Dona Coruja, nossa velha e boa sábia. E hoje o Papo Cabeça quer falar de uma coisa muito preocupante. Uma palavra que foi criada e que hoje faz parte, infelizmente. Hoje eu acho até que a tendência é nós não termos as luzes de Dona Coruja. A tendência é que a gente fique um pouco sem luz, porque falar dessa palavra é falar de uma coisa muito séria. Feminicídio. E você deve estar perguntando por que eu tô com essa camisa, né? Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nós não temos tempo a perder. É preciso olhar para a frente. Por que que o número de mulheres mortas pelo simples fato de serem mulheres é tão grande? Por que que no Brasil, e essa é uma pergunta que merece uma reflexão, nós precisamos pensar nisso, precisamos olhar para o alto e incorporar a escultura do Senhor Rodin, reflexão. É um bom questionamento para cada um de nós, que somos seres pensantes, atuantes, precisamos pensar. Sabemos que somos parte de uma sociedade patriarcal, fato, e que ao longo da história a mulher foi colocada, sim, como um elemento subordinado. Eu diria até que essa realidade está longe de modificar-se e o feminicídio comprova isso. Existem países no mundo em que as mulheres são colocadas numa condição de total submissão e de total desvalorização. Isso é um ponto, mas é muito importante pensar um ponto que vai além disso, né? É preciso a gente ficar pensando aqui, é fundamental pensar. Por que que esse contingente de feminicídio é tão alto? Segundo a OMS, de 83 países, o Brasil ocupa a 7ª posição quando o quesito é violência. E quando o quesito é violência contra a mulher. E a gente tem uma questão importante, gente, que precisa ser refletida também. Esses números são números baseados em ocorrências, ou seja, em situações registradas. E quando não há registro? E quando uma mulher é morta e é considerado um caso de homicídio, não feminicídio, e quando registram na delegacia, porque há poucas delegacias especializadas nessa questão, tem como o delegado alguém que coloca como um caso de homicídio, aspas, normal, e não como feminicídio. Então essa estatística ela pode ser muito maior do que a gente supõe. No ano de 2017, os números foram maiores do que no ano de 2016. Então nós continuamos numa discussão, numa busca para gerar uma mudança de postura, mas o que nós percebemos é que o século é novo, porque só temos 18 anos no século 21. O ano é novo, porque a gente está ainda no trâmite de 2018, mas as posturas ainda são muito antigas, muito velhas, muito retrógradas. Então quando a gente diz não temos tempo a perder, é convidando cada um a essa reflexão. Então o Papo Cabeça tem que ser muito cabeça mesmo. É preciso que cada um assuma uma posição e que realmente crie um discurso de intolerância
há essa situação de intolerância. Essa coisa de chamar uma mulher de vagabunda pelo simples fato de ser mulher, isso não cabe. Um homem, quando ele desvia a verba, ele é ladrão. Uma mulher vagabunda, uma mulher cachorra, até que ponto vai essa reflexão? E até que ponto essa atitude de violência verbal não se transforma depois em violência física ou em um ato de feminicídio? Os dados são muito alarmantes. E se esse virasse um assunto de uma mesa de bar? O que cada um de nós diria na discussão? Uma questão, por exemplo, que nos chama muito atenção é que 3 estados no Brasil sequer têm, em 2017, uma contabilização de casos de feminicídio. Ou seja, não é porque os estados não têm mulheres que foram assassinadas, é porque não se contabiliza uma situação de feminicídio. Então pensar isso requer que a gente realmente não acenda a luz. Aliás, pra gente não desvirtuar as nossas luzes, né, gente? A gente podia acender uma luz para uma nova mudança de postura. Vamos acender uma luz para um novo pensar. Vamos acender a luz para um vir a ser. Um vir a ser na qual homens e mulheres convivam em paz, sem que haja essa necessidade de que um gênero se sobrepõe a outro gênero, ou um sexo se sobrepõe a outro sexo. Por que não conviver numa sociedade em que todos sejam respeitados? Por que não buscar causas sobre uma atitude tão violenta quanto essa, né? O papo cabeça desse episódio tem um tom de muita seriedade, porque assim, eu enquanto mulher me sinto atingida cada vez que vejo uma mulher sendo agredida, violentada, estuprada ou morta. Eu enquanto mulher me sinto ameaçada, porque quando um homem se sente na liberdade de matar uma mulher pelo simples fato de esta pessoa ser mulher, ele está se sentindo livre para matar qualquer mulher. Então não é uma briga, não é uma luta, não é uma discussão do canal Letrados, tem que ser uma discussão de toda a sociedade, inclusive a sociedade dos homens, dos pais, dos irmãos, dos tios, dos parentes, de todos nós. Existe um sociólogo brasileiro muito conhecido no universo da sociologia, chamado Florestan Fernandes, e ele traz um pensamento muito interessante de que o brasileiro, por sua história, não desenvolveu consciência de coletividade. É preciso, ainda dá tempo. Talvez seja uma questão de começarmos, inclusive, pelos nossos pequenos. Mas, Paula, como é que eu vou educar um jovenzinho a respeitar as mulheres? Nossa, as instituições estão aí para isso. Se a família não tem condição de fazer isso porque pode ser uma família machista, por que não a escola? Por que não entrar nessa seara de desenvolver o pensamento de coletividade? E o pensamento da Simone de Beauvoir é muito interessante. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Há uma educação voltada, muitas vezes, para essa visão que culmina, muitas vezes anos depois, em atos de agressão que culmina em morte. Então, essa é uma palavra que entrou no dicionário mais recentemente, mas que está muito em voga, muito em pauta, porque é uma prática que vem se repetindo, é uma prática corriqueira e não é uma prática que tem uma tendência a diminuir se cada um de nós não criar essa consciência e bater de frente. É algo que precisa de uma postura de comprometimento. Essa é a palavra que falta. Talvez nós, cada um, Paula, João, Pedro, Afonso, Maria, Carla, Antônia, cada um de nós esteja muito preocupado em defender-se, ao invés de defender a coletividade. Aí a gente volta para o Florestan Fernandes. É preciso que realmente nós tenhamos uma consciência, e criar consciência não é fácil, mudar não é fácil, ir à luta não é fácil, defender, levantar uma bandeira não é fácil, mas é necessário. Nós não podemos ficar em silêncio, nós precisamos falar, nós precisamos dizer, nós precisamos questionar, nós precisamos argumentar, nós precisamos em nossos universos sociais dizer não, não pode, não está certo, é preciso
ter um posicionamento. É preciso. E isso inclui professor, médico, advogado, terapeuta, engenheiro. Nós lidamos com pessoas. Todos. Essa é uma questão que tem que ser muito bem discutida. Quando uma mulher é morta por ser mulher, todas as mulheres estão correndo risco. Todas correm perigo. Todas precisam se defender. E isso aí fere o artigo 5º da Constituição. Todos os brasileiros são iguais. Todos têm direitos. Então todos devem ser igualmente respeitados. Então, por favor, já que nós acendemos pouquíssimas luzes hoje, que acendamos uma luz ao respeito. Respeito a cada cidadão, seja ele homem, mulher, adolescente, adulto, idoso, jovem, seja ele quem for. Respeito. E que essa luz se mantenha ligada. E que nós possamos, daqui a 2 anos, 1 ano, ter outro episódio no canal Letrados dizendo: olha, lá no episódio, sei lá, número 12, nós falamos sobre feminicídio. Estamos voltando a falar em feminicídio, dizendo: as taxas de feminicídio no Brasil despencaram. E dos 83 países julgados pela OMS, o Brasil está em último lugar em violência contra a mulher. Esse é o meu sonho, esse é o sonho do canal Letrados, esse é o sonho do Mequetrefe, de Dona Coruja, e eu espero que seja o sonho de cada um de vocês. No mais, meu amigo, se inscreva nesse canal, dê o seu like lá e ative seu sininho, porque nós estamos aqui para nos posicionar. Papo Cabeça fica por aqui e até o próximo episódio. Um beijo!